Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF e não com os números impressos na mesma. Anexo 1. Parecer do relator. O título está em branco em um quadrado marrom. O restante do texto segue com letras pretas em um fundo branco. Processo número 01450.002.863/2006-80. Registro dos bens culturais de natureza imaterial, roda de capoeira e ofício dos mestres de capoeira. Trata-se do processo cujo objetivo é o registro da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. A abertura do processo por solicitação do presidente do IFAM em 17 de fevereiro de 2006, culminou gestões de iniciativas diversas que se encontram devidamente consignadas para sua inclusão no registro do patrimônio material brasileiro. A instrução do processo mostra-se extensa e abrangente, compreendendo material diversificado, como teses e outros textos acadêmicos sobre o assunto, depoimentos de capoeiristas, memórias de encontros, inclusive específicos sobre sua inclusão como patrimônio cultural. A publicação Inventário para Registro e Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil e pareceres técnicos, como o da antropóloga do IFAM, Maria Paula Fernandes Adinolfi, e o da Procuradoria Federal no IFAM. O primeiro relativo ao mérito da proposta, segundo sob seus aspectos legais. Seguiu-se todo o iter processual, cujos últimos passos foram os mencionados pareceres técnicos com manifestações favoráveis e o despacho da gerente do Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial no mesmo sentido, propondo a dupla inscrição da roda de capoeira no livro das formas de expressão e do ofício dos mestres de capoeira no livro dos saberes. O parecer da Procuradoria Federal no IFAM reconhece a relevância da proposta com base no parecer técnico precedente, recomendando a observância das normas referentes à publicação, o que se deu pelo aviso publicado no Diário Oficial de 13 de junho de 2008. Seguiu-se o encaminhamento do presidente do IFAM ao Conselho Consultivo. Na presente relatoria foram considerados basicamente dois juízos: o de pertinência em relação aos objetivos do patrimônio imaterial e o de relevância da matéria. Quanto ao primeiro aspecto, deve ser registrado que o patrimônio cultural brasileiro encontra-se constituído, segundo o artigo 216 da Constituição Federal, pelos, entre aspas, bens de natureza material e imaterial, tomando individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Na página 141, a legenda diz: Roda de Mestre Valmir. Fica Bahia. Foto TT Catalão, acervo técnico IFAM. Na fotografia colorida há um grupo de pessoas vestindo amarelo. Eles formam a bateria de roda de capoeira com pandeiro e berimbau. 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Fecha aspas. Posteriormente, o patrimônio imaterial seria contemplado em legislação específica com o Decreto número 3.551 de 2000, pelo qual se instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, com seus respectivos livros de registro: o Saber, Livro de Registros dos Saberes,
das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. A legislação brasileira acompanhou tendência mundial, cujo foro mais expressivo foram as reuniões da Unesco, procurando contemplar, ao lado da preservação dos bens materiais, aqueles de características imaterial ou intangíveis. A par da legislação, esse movimento corresponde a uma crescente tomada de consciência. Na página 141, a legenda diz: Roda de Mestre Valmir. Fica Bahia. Foto TT Catalão, acervo técnico IFAM. Na fotografia colorida, há um grupo de pessoas vestindo amarelo. Eles formam a bateria de roda de capoeira com pandeiro e berimbau. No âmbito cultural e científico do significado de questões como as da memória social e da identidade cultural, particularmente presentes em manifestações como a capoeira. Mas o que é a capoeira e qual a pertinência em considerá-la patrimônio cultural e material? Na página 142, a legenda diz: Roda de capoeira, foto, acervo técnico do IFAM. Na fotografia colorida, mostra uma roda de capoeira na rua. Duas pessoas jogam ao centro. A bateria está à esquerda. Uma multidão assiste à roda. As pessoas que estão sentadas na frente estão sentadas e as da segunda e terceira fileiras de pé. O tema já foi extensamente tratado no âmbito acadêmico e fora dele. E o próprio processo, além do inventário público, relaciona os principais textos que lhe desenham os traços históricos, antropológicos e estéticos. Entretanto, podemos nos referir a duas autoridades por todos. Câmara Cascudo define a capoeira como, abre aspas, jogo atlético de origem negra introduzido no Brasil pelos escravos bantus de Angola, defensivo e ofensivo, espalhado pelo território e tradicional no Recife, cidade de Salvador e Rio de Janeiro, onde são recordados os mestres famosos pela agilidade e sucessos. No Rio de Janeiro e Recife, a capoeira é um jogo de rua, com uma nomenclatura especial para os golpes. Na Bahia, a capoeira luta com adversários, mas possui um aspecto particular e curioso, exercitando-se amigavelmente ao som de cantigas e instrumentos de percussão. Fecha aspas. Muniz Sodré diz que, abre aspas, o ritmo e o rito dão vida e alma à capoeira. São eles que favorecem a epifania dos corpos em movimento, trazendo beleza atlética para o gingado e para a execução harmoniosa dos golpes e balões. Não se trata, portanto, de mero esporte, nem de mera técnica de defesa e ataque, mas de um jogo, isso é, uma totalidade articulada, de formas inventadas. As duas definições estão presentes a luta, o canto, a dança e a música, mas o traço mais importante é o que aparece no final da definição de Muniz Sodré. E no início da de Câmara Cascudo, o jogo, a capoeira é essencialmente um jogo. No que a expressão tem de mais intrinsecamente humana, quando o historiador holandês Johan Huizinga escreveu sua obra clássica Homo Ludens, desde logo explicitou que não estava interessado no conhecimento do elemento lúdico da cultura, como se ele fosse apenas uma expressão humana, entre outras, mas considerava o elemento lúdico da cultura aquilo que expressava algo inerente à condição humana e às suas manifestações, que são todas elas culturais. A cultura tem, assim, como um de seus atributos a ludicidade, e a capoeira, sobretudo, pode ser um jogo sublinha particularmente esta ludicidade, cuja regulação interna e cuja exteriorização corresponde a formas de expressão, a criações artísticas e a modos particulares de criar, viver e fazer. Estão cumprindo 3 requisitos constitucionais, e não apenas um, para que seja pertinente a admissão da capoeira como bem cultural e material. Quanto à relevância da capoeira como patrimônio material, 2 aspectos podem ser considerados: o de seu significado sociocultural e o do seu reconhecimento, ou de sua recepção. A percepção do significado sociocultural de um fenômeno como a capoeira começa por uma preliminar, a do reconhecimento da multiplicidade de seus aspectos.
o que vale dizer que qualquer abordagem do tema é necessariamente complexa. Reduzi-lo a um ou outro aspecto é necessariamente empobrecer nosso entendimento. Essa multiplicidade se revela de diferentes formas, quanto à sua finalidade. Ela é jogo, esporte, técnica de defesa pessoal, ritmo, dança, espetáculo. Quanto à sua caracterização, ela pressupõe aspectos absolutamente próprios que a distinção de outros jogos, esportes, técnicas ou espetáculos, mas também implica diferenças regionais e temporais importantes, como a capoeira regional, a capoeira de Angola ou a capoeira contemporânea. Quanto à sua incidência geográfica, embora nacionalmente distribuída, adensa-se no Rio de Janeiro, em Recife e em Salvador. Se o critério escolhido for a socioantropológico, então é preciso sublinhar que, se na Bahia constituiu-se frequentemente em pontos de apoio para a identidade negra, no Rio de Janeiro disseminou-se pelas camadas pobres, em geral sem vínculo étnico mais específicos. Admitir, de antemão, a multiplicidade de aspectos da capoeira tem, pelo lado afirmativo, o mérito de alargar sua compreensão, sublinhando-lhe as nuances. Pelo lado contrário, o de questionar aquilo que já foi chamado de, abre aspas, mitificação da capoeira, fecha aspas, desconstruindo afirmações como a das, entre aspas, origens remotas, a de sua suposta, entre aspas, unidade, e até a da, entre aspas, queima dos arquivos sobre a escravidão. Nos dois primeiros casos estão em questão, como em quase todos os mitos, a ilusão da antiguidade. Quanto mais antigo, mais respeitável. E a ilusão da essência existe uma pureza essencial e originária, o cujo retorno à prática contemporânea deve aspirar, no episódio da, entre aspas, queima dos arquivos, a equivocada impressão de que um decreto do governo provisório da República, baixado com o objetivo de dificultar a tramitação de ações indenizatórias de ex-proprietários de escravos, eliminou a documentação sobre a escravidão e, por extensão, situações a ela associadas. A capoeira é, portanto, relevante na vida brasileira por pelo menos 3 aspectos. Ela é uma prática de sociabilidade, como jogo, e nas suas diferentes configurações. A capoeira induz a socialização, a cooperação e a hierarquização, explicitando também uma ética perfeitamente codificada, como diz a antropóloga do IFAM, Maria Paula Fernandes Adinalfi, no parecer 31/2008. Incluindo no processo sobre esse aspecto, a capoeira representa, abre aspas, a formação de redes de sociabilidade e constituição da identidade e da autoestima de grupos afro-brasileiros, e a convivência respeitosa e harmoniosa entre diferentes grupos étnico-raciais, etários e de gênero, no país e fora dele, promovendo mais que uma ideologia, uma prática de diversidade cultural e de combate ao racismo e a outras formas de preconceito, a socialização de crianças e jovens e o desenvolvimento de formas de ensino, aprendizagem capazes de envolver múltiplas dimensões de sua formação física, psíquica, ética, efetiva, lúdica, fecha aspas. Ela é uma prática cultural. A capoeira constitui-se num referencial do legado cultural africano, especialmente banto, no cadinho heterogêneo da formação brasileira. Mas, como prática cultural historicamente ativa, ela se modifica no curso de sua historicidade. Geralmente as formas regionais e a, entre aspas, contemporânea. Os elementos constitutivos da roda são talvez o principal aspecto dessa prática, já que envolvem dança, canto, toque de instrumentos, luta, golpes, brincadeiras, rituais e símbolos. Mas a eles se acrescenta o ofício do mestre de capoeira, supondo conhecimentos e habilidades específicas e sua instrução aos neófitos. Este ofício, por sua vez, com seu, entre aspas, mestre, remete ao papel desta figura medieval, o mestre de ofícios, em outras manifestações culturais que se estendem do Brasil colonial ao contemporâneo,
como mestre das festas do divino e da folia de reis, entre outros. Por isso, a capoeira constitui também uma visão de mundo, que se expressa de diferentes configurações, como a lúdica e a estética, a física e a desportiva, africanidade, historicidade, sobrevivência estrutural no tempo e visão do mundo. Dão forma à prática cultural da capoeira, assegurando-lhe a personalidade. Ela é uma estratégia identitária. Certamente, atribuir à capoeira o caráter de jogo, ou mesmo, entre aspas, luta nacional brasileira, é cair num exagero nacionalista. Desde os estudos do antropólogo Melville Herskovits, na década de 1940, mostrou-se a relação da capoeira com, entre aspas, danças de combate, semelhantes, encontradas em diferentes culturas da África e da própria América. Entretanto, isso não significa elidir o fato de que, em diferentes momentos da história brasileira, a capoeira constituiu-se como uma estratégia identitária de grupos étnicos, inclusive de resistência negra, e como tal, foi percebida não só por seus praticantes, como por aqueles que procuraram reprimi-los. Na página 145, a legenda diz: Roda de Mestre Valmir, Fica Bahia, foto, TT Catalão, acervo técnico e fã. Na fotografia colorida, há duas pessoas jogando capoeira no centro. Atrás, há pessoas que tocam na bateria os instrumentos da capoeira. As pessoas usam calças escuras, blusas amarelas e sapatos fechados. Por esse fato e pela disseminação da capoeira ao longo do século XX, ela sem dúvida contribuiu e contribui para a identidade nacional brasileira, sendo um de seus traços marcantes e expressando-se como tal em variados aspectos da produção cultural e particularmente artística do país. Por último, mas não menos importante, significativo ou verdadeiro, a capoeira tem especial reconhecimento e recepção em diferentes universos. A adesão social é característica primordial desse reconhecimento, recepção, de prática social e etnicamente restrita e condenada à prática social e transversalmente disseminada na sociedade. Transcorreram algumas gerações, mas é a realidade moderna. O interesse acadêmico que despertou e desperta tornou-a objeto de estudo de antropólogos, historiadores, comunicadores, pedagogos e especialistas em educação física, entre outras especialidades. Saindo do limbo das instituições oficiais, desde o governo Vargas, chegou a elemento de políticas públicas com a formação de um programa no âmbito do Ministério da Cultura, cujos elementos são, entre outros, o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural e material brasileiro e a valorização do saber dos mestres de capoeira, de que aqui se trata. Pelo exposto, o parecer é favorável à inscrição da roda de capoeira no livro de registros das formas de expressão e do ofício dos mestres de capoeira no livro de registro dos saberes. Salvador, 15 de julho de 2008, Arnold Welling, membro do Conselho Consultivo do IFAM. Anexo 2, certidão de registro da roda de capoeira. O título está em branco em um quadrado azul. O restante do texto segue com letras pretas em um fundo branco. Serviço Público Federal, Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Certidão. Certifico que no livro de registro das formas de expressão, volume 1º do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, instituído pelo Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, consta a folha 9, verso o seguinte, abre aspas, registro número 7, bem cultural, roda de capoeira, descrição. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais, criadas a partir de suas, entre aspas, modalidades mais conhecidas, as chamadas, abre aspas, capoeira Angola e, entre aspas, capoeira regional. O conhecimento produzido para a instrução do processo permitiu identificar os principais aspectos que constituem a capoeira como prática cultural desenvolvida no Brasil. O saber transmitido pelos mestres formados na tradição da capoeira e, como tal, reconhecida por seus pares, e a roda, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. A roda de capoeira é um elemento estruturante
desta manifestação, espaço e tempo onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana, notadamente banto, recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética que são compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira se batizam os iniciantes, se formam e se consagram os grandes mestres, e se transmitem e se reiteram práticas e valores afro-brasileiros. Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo administrativo número 01450.002.863/2006-80 e anexos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento sobre esta forma de expressão, contido em documentos textuais, bibliográficos e audiovisuais. O presente registro está de acordo com a decisão proferida na 57ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no dia 15 de julho de 2008. Data do registro, 21 de outubro de 2008. Fecha aspas. E por ser verdade, eu, Márcia Genésia de Santana, diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, lavrei a presente certidão, que vai por mim datada e assinada. Brasília, Distrito Federal, 20 de novembro de 2008. Anexo 3, certidão de registro do ofício dos mestres de capoeira. O título está em branco em um quadrado rosa. O restante do texto segue com letras pretas em um fundo branco. Serviço Público Federal, Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Certidão. Certifico que no Livro de Registro de Saberes, volume 1º do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, instituído pelo Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, consta a folha 8, verso o seguinte, abre aspas, registro número 5, bem cultural, ofício dos mestres de capoeira. Descrição: a capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em dia em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais, criadas a partir de suas modalidades, entre aspas, mais conhecidas, as chamadas, entre aspas, capoeira Angola e capoeira regional. O conhecimento produzido com a instrução do processo permitiu identificar os principais aspectos que constituem a capoeira como prática cultural desenvolvida no Brasil. O saber transmitido pelos mestres formados na tradição da capoeira e, como tal, reconhecidos por seus pares. E a roda, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. O ofício dos mestres de capoeira é exercido por aqueles detentores dos conhecimentos tradicionais desta manifestação e responsáveis pela transmissão oral das suas práticas, rituais e herança cultural, largamente difundida no Brasil e no mundo. A capoeira depende da manutenção da cadeia de transmissão desses mestres para sua continuidade como manifestação cultural. O saber da capoeira é transmitido de modo oral e gestual, de forma participativa e interativa nas rodas, nas ruas e nas academias, assim como nas relações de sociabilidade e familiaridade construídas entre mestres e aprendizes. Essa descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo administrativo número 01450.002.863/2006-80 e anexos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento sobre este saber, contido em documentos textuais, bibliográficos e audiovisuais. O presente registro está de acordo com a decisão proferida na 57ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no dia 15 de julho de 2008, data do registro 21 de outubro de 2008, fecha aspas. E por ser verdade, eu, Márcia Genésia de Santana, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, lavrei a presente certidão, que vai por mim datada e assinada. Brasília, Distrito Federal, 20 de novembro de 2008. Este livro foi produzido
no verão de 2014 para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O texto está em um fundo verde. Ao lado dele há um berimbau. Foi composto na tipografia Rosewood Títulos e Mr. Ives Textos. Corpo 12/14.4 em papel cochê, mate 150 gramas, miolo. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP. Biblioteca Aloysio Magalhães e FAM. R685. Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, Distrito Federal, IFAM, 2014. 148 páginas, Il, color, 25 cm, dossiê IFAM 12. ISBN 978-85-7334-258-1. Patrimônio Imaterial. 2. Capoeira. 1. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 2. Série. CCD 793.31. A contracapa é vermelha, com a lateral direita com uma linha cinza, e a logo do IFAM, que é um sol branco no fundo verde. Do lado esquerdo, há as letras IPHAN, brancas em um fundo vermelho. IFAM.